Boa noite a todos. Hoje uma live super especial com a presença do autor Jonas Ribeiro. Estamos esperando o Jonas Ribeiro. Dentro de alguns instantes estaremos entrevistando o Jonas Ribeiro, autor de 150 obras na literatura infantil. Então vai ser uma noite muito especial. Jonas Ribeiro, um grande talento. E hoje é o primeiro livro lançado pela editora Ciranda Cultural. Aliás, temos hoje 2 livros. As Sutis Camadas do Pensamento de Nestor e também um livro sobre folclore. Então, dentro de alguns instantes, a gente chama aqui Jonas Ribeiro para poder falar especialmente do livro As Sutis Camadas do Pensamento de Nestor, onde a gente vai abordar a questão do sentimento, vamos falar um pouco da questão da pandemia e especialmente abordando sobre a questão do sentimento. Então vamos chamar aí Jonas Ribeiro. Vamos conectar Jonas Ribeiro. Aguardando a entrada de Jonas Ribeiro aqui para que a gente possa bater um papo gostoso. Um grande autor, Jonas Ribeiro. Olá, Olá, boa Donaldo. noite, Jonas. Que Tudo alegria. bem? Que alegria. Tudo bem Muito você? prazer, graças a Prazer é Deus. nosso. Prazer muito grande poder contar com você, fazer essa live especial no dia do lançamento de 2 livros aqui pela Ciranda Cultural. Finalmente chegou a Verdade. hora, né? Chegou a hora. É, Que é um maravilha. prazer gigantesco, legítimo, visceral. E eu já me sentia autor da casa desde o início. E agora vocês ganharam um novo aliado. E Que eu legal. darei o meu melhor para esta casa editorial. E para a Pode ter Ciranda também uma certeza alegria disso. enorme. Não tem palavras para descrever a alegria nossa, de toda a equipe do Ciranda na Escola, toda a equipe Ciranda Cultural, poder contar com você no nosso catálogo. E, além do mais, um grande amigo, a gente conquistou um grande amigo aí, e vamos trilhar junto uma grande jornada aí. Vamos sim. Então, É, eu gostaria de apresentar um pouquinho rapidamente você, né, autor de 150 livros, e talvez você pudesse rapidamente falar um pouco da sua história antes da gente entrar no tema propriamente dito de hoje. perfeito. Eu fui um leitor voraz. Aos 14, 15 anos, essa voracidade leitora ficou acentuada, saindo pelos poros. Eu frequentava 2 bibliotecas públicas, a Clarice Lispector e a Cecília Meirelles, e emprestava dezenas de livros. E, e eu ficava indeciso, né, quando eu os devolvia, o que eu iria renovar, qual o autor que eu exploraria melhor quando voltasse, quando fizesse a devolução. E eu me envolvi de tal forma, Donaldo, como leitor, que todo o Jonas inteiro passou a desejar ser escritor. E eu coloquei todas as minhas fichas, as minhas forças nessa empreitada. Só que o que eu não imaginava. Acho que deu uma pequena travadinha no áudio, agora voltou. E fluiu. Daí saiu o primeiro contrato, o segundo, e as coisas foram acontecendo numa velocidade surpreendente. E eu vivo para o livro, do livro, isso me torna pleno, próximo de Deus, da minha consciência. Eu me sinto uma pessoa limpa sendo escritor. É o que a minha alma, o meu coração escolheu fazer profissionalmente. E ser escritor, para mim,
é uma profissão, é uma vocação, é talento, é entrega, é cumplicidade com o leitor. E estar lançando o meu 150º livro pela Ciranda é uma alegria. Hoje vocês me deram um presente que o meu coração nunca mais vai se esquecer. Nunca mais. Que maravilha! Para a gente também muito especial e mais especial ainda, uma obra tão bonita como a que nós estamos recebendo das suas mãos, né? Eu reli hoje novamente, li ontem e reli novamente hoje para poder fazer essa live, né? Adorei já quando eu li o texto por e-mail, quando eu recebi alguns meses atrás, e quando chegou o texto por PDF já ilustrado, também achei maravilhoso. E agora impresso, eu li ontem e hoje novamente, e cada vez que eu releio o texto eu encontro detalhes novos, coisas lindas que podem ser exploradas e oficinas de leitura que podem ser feitas através dessa obra, falando de inteligência, de emoções, de pensamentos. É tanta coisa bonita que tem nessa obra. Eu queria Curiosamente, até que dona, você, eu queria até que é um você livro. falasse um pouco como nasceu essa obra. Essa obra é tão bonita, tão profunda. O que te levou a escrever essa obra? Voltando um pouco, eu vou responder a essa pergunta. Mas é um livro que, quando eu o releio, eu inevitavelmente acabo chorando. É um livro que me toca mesmo. E a orquestração da edição de toda a equipe da Ciranda, né, a Vanessa Oliveira, a Janice Florido, a ilustradora, a Luci Sacoleira, tudo foi muito bonito, toda a sua equipe do comercial, o Marcel Cleante, o Felipe, o Passarinho, tanta gente que está nos bastidores para a produção de um livro, e eu sei que quando chega um original aí, não é só o editor-chefe que lê, vocês democratizam a leitura para tomar uma decisão. Então, não é uma decisão arbitrária, é uma decisão do grupo, né? Então, eu sei a força que o coletivo tem aí. Isso é uma ciranda cultural, realmente. Bacana, Agora, bacana. ele nasceu daquela brincadeira, algumas, que a Clarice, a mãe do Nestor, faz com o filho, né? O Nestor é um burro, a Clarice é uma égua, e o pai, o Nicodemos, é um jumento. E o professor Arquimedes é uma mula. Por E sinal, eu uma brincadeira escolhi. muito bonita. No final, eu gostaria até de fazer essa brincadeira com você no final, aí, uma brincadeira surpresa. Super bonita essa Sim. brincadeira, mas quem está nos assistindo fica para o final para a gente fazer essa brincadeira. Então, pode continuar. E eu comecei a partir dessa brincadeira, e eu sabia que ela ia desencadear alguma coisa. Eu gosto muito de livro, ou que ele chega inteiro, ele nos assusta, em 2, 3 horas já está escrito, daí vem uma parte de revisão de 5, 7, 15 vezes, ou ele cresce morosamente ao longo dos dias. E esse cresceu morosamente. Eu tenho uma bancada na minha biblioteca que ela fica vazia, e eu espalho papéis. E eu vou mudando ao longo dos dias. Eu vejo a força de uma frase, reescrevo, a coloco no contexto de um parágrafo. Eu sei que o computador nos dá toda essa possibilidade, mas o escrever à mão, o artesanal, ele me lança mais profundamente nas sutis camadas do ofício do escritor. Eu me sinto integralmente escritor quando eu escrevo à mão. Uma vez eu soube que a grafite do lápis, ela contém um elemento que está presente no nosso organismo. Daí, quando nós escrevemos à mão com lápis, é um imperativo biológico, flui. Então, eu gosto muito de ter papéis coloridos,
pequenos, maiores, ouvir música clássica, ou coral em que cantam crianças. Isso me serena. Daí eu entro no universo da temporalidade e escrevo. Daí eu não tenho mais fome. Aqui em casa todo mundo reconhece quando eu estou escrevendo, é porque eu estou em órbita. Eu estou flutuando, eu estou maior do que eu sou. Você Jonas, sabe isso porque, por favor. verdade, verdade. Não, é super linda essa construção. Eu já tinha ouvido falar dessa construção sua, desse todo o trabalho artesanal, esse cuidado com as frases, com as palavras. E eu percebi também que esse texto foi muito bem elaborado e que teve uma construção toda, né? Mas antes da gente falar do tema propriamente dito do livro, que a gente já vai na sequência, eu queria Claro. ler o texto que a gente leu hoje na entrega do livro para você, que o Felipe escreveu, que eu achei maravilhoso e Ah, que vocês não sabem a entrega. Você quer contar da entrega? eu quero ler a carta, Ah, se então, você por me favor. permite. Depois você pode Por favor. fazer os teus apontamentos, mas essa Tá. carta representa o sentimento da ciranda, deste momento lindo, especial de ter você na ciranda e ter a obra sua espalhado pelo Brasil inteiro através das nossas mãos. Então, Jonas Ribeiro, e para todos os que estão nos ouvindo, eu quero deixar essa mensagem bonita desse momento especial da sua vinda aqui para Ciranda. Eu vou ler porque o texto foi escrito e acho que precisa ser lido para a gente não perder a essência do texto. Jonas, alguns escritores são feitos de histórias. Algumas histórias são resultado de sonhos. Alguns escritores sonham acordados. Algumas editoras acordam para receber os escritores. Alguns momentos são inesquecíveis na vida. Algumas vidas tornam outras inesquecíveis. Era uma vez um escritor que gosta de bicho, de gente e de planta. Ele vive em um lugar mágico e que desde muito tempo não para de escrever. Um dia, esse escritor deu a voz a um burro. O nome dele, Nestor. Para a maioria das pessoas, ele era apenas um burro de carga. Para si próprio, ele era um carregador de pensamentos. E pelas sutis camadas do pensamento de Nestor, esse experiente escritor nos faz sonhar. Nestor, sua mãe Clarice, com a leveza, seu pai Nicodemos, que gostava tanto de falar, e o sábio professor Arquimedes. Isso. Nessa história tem um professor. Aliás, em toda boa história tem um professor, uma professora. Eles descobrem juntos o poder dos pensamentos e aonde eles podem nos levar. Seja em Embu-Guaçu, Jandira ou até no Ceará, no Brasil todo, não importa. O que realmente vale é que essa história voará muito longe em cada pessoa que anseia por um pouco mais de poesia e leveza para os seus dias. Nesta noite, depois de descobrir as diferenças entre saber e sentir, pensei, como contador que sou, trazer um pedacinho dessa história que aninhou o meu peito. Jonas, hoje sinto que o seu coração está alegre, que você é um ser maior do que o corpo físico abriga, e que a aura transcende em beleza, porque, como poucos, você não esqueceu o menino que vive aí dentro de você. E sei, porque aprendi a saber isso com o Nestor, que desde muito tempo você faz parte da família Ciranda Cultural e que com as sutis camadas do seu pensamento você adentrou nas profundezas do nosso coração. Esse é o nosso sentimento junto a você com a sua vinda aqui dentro da Ciranda Cultural, na família Ciranda Obrigado. Cultural. Pássaro pai e passarinho que escreveu os versos. Achei É, lindo. é lindo mesmo. É muito bonito. Obrigado, Felipe Macedo. Ah, E esse texto representa a nossa primeira live como Ciranda na Escola e que você inaugura agora uma jornada que se inicia de contato de autores com professores, com o público em geral, que a Ciranda vai
patrocinar daqui para frente esse contato com o público, com os professores em especial, para que a gente possa falar do autor, falar de obras. E então esse é um momento especial que você está inaugurando hoje. E eu fico muito feliz porque eu sei dos escritores que já estão presentes no catálogo atual, muitos amigos, isso me alegra. Eu não vou citar para não incorrer o risco de esquecer algum, mas eu agradeço deveras esse mergulho e essa parceria. Eu estava falando com a Clécia Aragão, por sinal a sua esposa, a sua musa inspiradora, e eu mencionei que, às vezes, a gente escreve um livro, a gente escreve muitos livros. É como se nós nos preparássemos para escrever determinados livros. Eu tenho muitos livros, dezenas, mas eu acho que eu me tornei escritor para, entre essas tarefas, fazer o livro do Nestor. Esse é um livro singular e visceral para mim. Não é mais um livro. É um livro que é escrito para a alma do leitor. E eu tenho certeza que ele será captado em todas as suas nuances, em todas as sutilezas. E muito obrigado por isso. Desculpa, como você fala Pode de falar. alma do leitor, de quem vai ter esse contato com a obra, você poderia falar um pouquinho sobre a diferença entre sentir e saber, e o que Sentir é isso? é perceber pela intuição. É um conhecimento sem poder comprovar. São muitos sentimentos reunidos que nos leva a suspeitar de que aquele é um caminho verdadeiro a ser seguido. Agora, saber é quando eu posso comprovar pelos 5 sentidos que aquilo é real. Agora, quando você sabe e sente simultaneamente, daí é mágico, daí é maravilhoso. E tudo isso, a Clarice, ela explica para o Nestor, porque, embora ele seja um burro de carga, ele acredita que a missão dele é carregar pensamentos, transportar pensamentos de uma cidade a outra. E esses pensamentos dele têm milhares e milhares de camadas, que é o princípio da cebola, da lasanha, da matriosca. E nós escolhemos esse tema, que é o pensamento positivo, a socialização nas escolas pós-pandemia, porque o grande X de nós reencontrarmos a nossa reintegração na vida pós-pandemia é pela arte. Porque a arte, ela é salvacionista, ela é curativa, ela nos reorganiza, ela nos devolve para nós mesmos. Ela, mesmo fora da pandemia como dentro, ela independe de tudo isso. Então, uma vez que um livro entra no nosso universo íntimo, ele já faz parte da nossa composição genética, dos nossos pensamentos, das nossas decisões. Então, a importância que nós temos culturalmente de produzir, de editar, de ilustrar obras e ofertá-las para a sociedade é a nossa contribuição para que as pessoas, pós-pandemia, estejam melhores. Você falou uma coisa interessante, a arte, a salvação pela arte, né? Dostoiévski tem uma frase bonita que ele fala que a beleza salvará o mundo, né? Claro, ele vê a beleza como algo muito amplo. E eu queria que você fizesse uma correlação
entre essa questão da arte, da beleza, do pensamento positivo e do momento atual, onde tem tanta angústia, tanta incerteza, e como nós podemos fazer essa conjugação entre a arte, a beleza e o pensamento positivo e toda essa angústia e incerteza do momento atual. Eu penso, Donaldo, que todos nós estamos sendo resilientes. Nós estamos procurando entender os nossos sentimentos dentro da pandemia. Nós não temos noção do que virá exatamente. Nós levantamos hipóteses, desconfiamos de como estaremos, né? Talvez haja uma série de transições até de nos adaptarmos, até nós sentirmos que realmente passou, ficou para trás. Mas a gente já atravessou por tantos momentos difíceis, interiores, que não eram coletivos, né? Porque isso não é algo só do Brasil, é algo de todos os países, né? do planeta Terra. Então, é algo maior, é algo que precisa ser assimilado. E quando a gente evoca o pensamento positivo, ele é o outro extremo do pensamento negativo. Estar imbuído de pensamentos positivos é estar imune à descrença, a se entregar, a maldizer a política, o governo. Será que se nós cuidarmos de governar a si mesmo, né, será que se nós formos governados bem, isso não facilitará que a gente consiga refletir e merecer um governo adequado que nós acreditamos? Pode até haver uma utopia, né, em tudo isso. E nesse sentido, onde você tem uma diversidade de pensamentos, né? Você aborda bastante essa questão do pensamento, você tem uma diversidade de pensamentos. Como você enxerga que múltiplos pensamentos possam ser conjugados para que a gente construa um mundo melhor e que possa aceitar diferenças e ter um caminho que esse momento, inclusive de pandemia, nos faça refletir para construir um mundo melhor, um caminho melhor, onde ideias divergentes e pensamentos divergentes possam ir para um caminho mais fraterno, humano. O que aconteceu, na verdade? Com a pandemia, com o isolamento, nós nos demos conta que nós somos um universo tão maior do que o universo externo. A partir do momento em que eu arrumar a minha subjetividade, entender o que há em todas as camadas, lá até as mais profundas, para eu chegar no centro das minhas verdades, da minha missão, do que é a minha entrega, a minha tarefa, do que é o meu papel como cidadão, como amigo, como namorada, namorado, filho, pai. Então, todos esses papéis, entender tudo, essa pandemia, ela nos deu um tempo que nós nunca tivemos. Nós estávamos correndo demais. A nossa rotina, ela escorria por entre os dedos. Nós não tínhamos mais tempo para nós. E agora nós temos. Nós temos tempo para sentar. Sabe aqueles momentos quando apagava a luz caía energia, e não tinha mais televisão ligada na sala, e as pessoas, enfim, conversavam? É isso que está acontecendo. As pessoas pararam para olhar para o lado, para ver que tem pessoas, né? Dizem que
as nossas verdadeiras, as mais importantes lições de casas, a gente cumpre dentro de casa, com os Verdade. nossos, não lá fora. Né? Os nossos maiores mestres não estão na escola, na universidade. Eles estão dentro de casa, na família. Então, aquela pessoa que é maravilhosa aos olhos da sociedade e é tenebrosa para os familiares, né? Isso é hipocrisia, falsidade, é um verniz. Esse convívio mais estreito que as famílias estão tendo com os filhos é muito bom. Ou as famílias elas entram num caos, ou elas se unem ainda mais. E esse é um momento São bonito, inclusive, para refletir. nuances para refletir. Ele nos devolve o ato o exercício do pensamento, o exercício do imaginário. Quando a gente fala em pensamento positivo, é o crer para ver. Não é São Tomé que, eu só acredito vendo. Não. Primeiro, a gente entende como é que a gente quer o mundo. Então você pensa, você imagina esse Uma mundo. coisa, e uma coisa muito bonita da obra é a questão do professor Arquimedes, né? Que ele levanta a questão das perguntas, né? As perguntas são muito mais importantes que as respostas. Que as E o filósofo respostas. Kant já falava disso, né? Que a inteligência de um indivíduo é medida pela capacidade ou pelo tamanho de incertezas que ele poderia suportar. Então, as incertezas, elas provocam muito mais do que as certezas, né? Hoje, no regresso da sua casa, regressando, a gente estava falando um pouco disso, das certezas, das incertezas e das convicções, né? O quão perigoso muitas vezes são as convicções, porque as convicções nos fecham para diferentes pontos de vista. E isso está presente na sua obra. Então, aquele personagem Arquimedes, eu acho ele lindo, porque ele enfatiza a questão da pergunta, que a sabedoria está na pergunta e não na resposta, né? Você É poderia falar um pouco verdade. disso? Você mencionou no regresso da minha casa, Isso. é porque, para quem nos está assistindo, o Donaldo, o Marcel, o Felipe Faustino, o Felipe Passarinho vieram à minha casa na pandemia, trouxeram os livros, trouxeram flores, tocaram violão e declamaram as palavras com as quais você abriu a live. E eu nunca vou me esquecer. É um presente, é uma tatuagem que vocês fizeram em mim. Vocês ganharam realmente um aliado. Eu vou dar para Cirando o meu melhor. Obrigado. Muito obrigado. Então, E dessa pergunta que eu te fiz, da questão das perguntas, e eu queria que você fizesse uma junção disso na questão da socialização, né? A importância da pergunta, tanto na construção da inteligência, como também na construção de uma socialização, de um caminho de união, de um aí mundo que mais tá. fraterno. Nós quisemos associar as sutis camadas dos pensamentos de Nestor com a socialização nas escolas pós-pandemia, porque as pessoas, certamente, ao lerem esses títulos, pensavam que nós fôssemos fornecer mais respostas. E, na verdade, Donaldo, o que pode entregar são novas perguntas, ou reforçar as perguntas que as pessoas, ao sentarem para acompanhar nossa live, já trouxeram consigo. E, e as perguntas, quanto mais pergunta nós fazemos, algumas respostas lá atrás vão ocorrendo, é uma cadeia, é um, Sim. é um, é um xadrez de inteligência. Né? As sutilezas. A Sim. gente vai brincando. Então,
esse professor, esse educador, pós-pandemia, ele terá de ser humilde o bastante para buscar com seus alunos as perguntas fundamentais, que eles também... Hoje eu participei de um Google Meet, de um encontro numa escola, e foi dificílimo, porque as crianças mantinham os seus microfones ligados na vez do outro. Então, para as professoras instaurarem a ordem, foi desafiador. Eu fiquei assombrado com o grande desafio que as professoras estão tendo que trabalhar. Não está sendo nada fácil, eu tirei o chapéu. Porque quando você... Pode falar, Desculpa, dona. pode falar, pode falar. Numa aula presencial, o olhar, os silêncios são muito importantes. Quando nasceu esse livro, Donaldo, ele não nasceu sozinho. Ele tem um irmão gêmeo, que é a fabulosa Gralha Gralhosa, da Ana Carolina Lemos, que é uma autora do catálogo da Ciranda Cultural. E com ela eu tenho uma cumplicidade tamanha, como a Clarice tem para com seu filho Nestor. E a Gralha Gralhosa, ela é irmã gêmea do Nestor. E é tão bonito quando a gente cresce com os nossos colegas. Ontem eu liguei para o escritor do Peixeirinho, o Tino Freitas, e falei, né? Nós conversamos, eu parabenizei ele por uma obra que eu não tinha lido dele. Hoje, antes de falar com você, eu liguei para Elizabeth da Cruz e mostrei os 2 novos livros dela. Então, isso tudo é muito satisfatório, estar de mãos dadas com os colegas, né? Sabendo que amigos meus estão aí, a Márcia Menezes, o Bill Borges, a Penélope Martins, o Fábio Monteiro, são pessoas muito, muito queridas, né? Eu vi o drama de um refugiado do Amoreira, né? Tá maravilhoso. Então, o catálogo tá lindo, 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 lindo. E um catálogo, eu compro livros para um projeto social. E eu sei que toda a biblioteca, ela só é formidável quando ela tem diversidade de vozes que representam as 5 regiões brasileiras. Então, o Nestor, ele traz esse entendimento das sutilezas dos pensamentos. Porque a gente... e mais do que isso, Donaldo, para o Nestor, a mãe, ela é a sutileza. O pai, com o pai, ele aprendeu a força. E à medida que o Nestor cresce, ele entende que a mãe também tem força física e o pai também tem a ternura. E uma coisa Então, bonita que eu vejo no livro, e que tem, acho que, relação com esse momento de pandemia, é a questão do pai tem o poder, tem o amor, tem a presença, né? E tem a segurança. Então, acho que são... uma vez eu li de um psiquiatra que fala das 4 metáforas do pai, que é o poder, a segurança, a força e a bondade. E eu percebo isso no personagem Nicodemos, né? Então, que beleza, né? E tão importante para esse momento de pandemia e com certeza será também para pós-pandemia, né? é a gente listar essas perguntas, né? E o pai do Nestor, o Nicodemos, ele tem muita dificuldade de dizer o quanto ele ama o filho, a esposa, e ele se vale dessa brincadeira, algumas, para poder dizer isso para o filho, para a esposa, e eles captam. Ele não precisa dizer literalmente. Ele diz também com a sutileza dos pensamentos expressos por poucas frases. Isso é E é tão captado, bonito, né? é O muito final bonito. lindo.
Lindo. A forma como você coloca depois o final da declaração de amor da estrela, eu achei fantástica, né? E a, todo escritor sabe disso que eu vou falar, inclusive você. Quando a gente começa um livro e ele ganha força, a gente pode se ausentar. Como se nós estivéssemos assistindo à nossa mão escrever sozinho. A gente já está mergulhado. A gente acorda de madrugada, o livro já ganhou, já se levanta nas próprias pernas, já tem força, tem autonomia. A gente já pode até abraçá-lo, despedi-lo e entregá-lo para o editor. E entregar uma obra para o leitor é tão bonito, porque vão tantas verdades, nossa, em cada linha, em cada entrelinha, tem um pedaço da gente. Isso é mágico. Sim. Isso é lindo. E, Jonas, falando da questão da magia, você acredita que nesse momento de pandemia as pessoas estão conseguindo captar as sutis camadas da beleza diante das circunstâncias do momento atual? As pessoas estão conseguindo ver beleza na vida e em coisas criativas que nos rodeiam? A beleza esteve fora da pandemia e ela continua. Ela independe da pandemia. Agora, o que muda é o grau da nossa sintonia com a beleza. Quando a gente aumenta o volume, quando a gente limpa a antena, tira toda a poeira, toda a sujeira, você capta a beleza. Então a gente se prepara para o melhor. Se você não se prepara para o amor, para a felicidade, para novos amigos, as coisas não acontecem. E quando a gente se prepara para receber um livro, não há pressa, porque o que é nosso está destinado a esses problemas. Dá a impressão, esse tema nosso, que antes não havia problemas, antes da pandemia. Talvez os problemas estivessem mais camuflados. E agora nós nos permitimos colocar tudo em cima da mesa para olhar para eles. E vamos categorizar os problemas. Talvez a gente consiga resolver esse bloco de problemas em uma ação, esse outro em 3 ações. Então a gente tem que... É o autoconhecimento. Nada vai se fazer bem feito sem autoconhecimento. E o livro, toda a história é coerente, coesa, em que existe força, alma, ela coloca o leitor nos trilhos do autoconhecimento. Ela é um espelho. Ela coloca o espelho diante do leitor. E o leitor começa a se apalpar, como se ele tivesse nu, despidos de preconceitos que ele ou de expectativas que jogaram para ele e não eram dele. Então ele vai tirando o que não é dele, né? Às vezes um pai e uma mãe, ela colocam muitas expectativas sobre as filhas, os filhos, que não são deles, não são delas. E a pessoa, a sua vida, ela recupera tudo isso. Ela recupera. Eu acho que a gente teve uma pequena trava aí no vídeo, mas retomando o que você acabou de falar, eu acho que a obra é um mergulho para dentro de si, né? É um belo mergulho para a gente olhar para dentro. Ô, Donaldo, algumas obras são um mergulho.
porque tem obras que são rasas. E eu admito que eu tenho obras rasas. Essa é uma obra profunda. Essa obra tem profundidade. Sim, Eu tenho sim. obras que eu não tive maturidade literária para colocar nelas a devida profundidade. Talvez agora, ao reescrever alguns livros, depois de 20 e tantos anos, eu consiga. Mas será que vale a pena? Talvez a gente tenha que deixar para trás e receber o novo. A experiência, a vivência muda o nosso olhar, né? Aquele olhar mais cuidadoso. E tem uma pergunta chegando, Jonas, pela live, muitos estão Eu estou perguntando olhando para aqui. você, eu não estou olhando para. Tá, vamos, qual que é a Mas pergunta? tem pergunta chegando, eu não queria deixar de fazer, porque ela tá se Claro. repetindo aí. Por que do personagem Nestor? E aí eu já aproveito para emendar uma outra. Por que do burro na história? Tá. O que te fez usar o É, burro? me incomoda muito os estereótipos com que as pessoas rotulam os outros, né? Ai, seu burro, seu asno, seu jegue, jumento. E, na verdade, quando se faz esse tipo de injúria, de impropério, você tá limitando a pessoa. E a gente se esquece que ao longo da vida, uma única pessoa dá muitos saltos quânticos. E as pessoas crescem. E às vezes elas têm força o suficiente para abandonar o rótulo do burro, o rótulo do. Né? Eu fiz uma história que a Ana Carolina Lemos leu, que a mãe chamava a menina de desmiolada. E ela achou muito pesado isso, né? No final da história, a mãe e a filha têm uma conversa muito bonita, né? Em que a filha finalmente pede à mãe, aos prantos, para que não seja mais chamada desse termo. E a mãe lembra que o pai a chamava de burrinha. Isso impediu com que a mãe da protagonista cursasse uma universidade, fizesse enfermagem que ela tanto queria. Então, esse cuidado, esse tato com as palavras, porque eu quis fazer uma família de burros e um professor inteligentes, As sábios. palavras têm poder, né? As palavras têm poder. E isso é o pensamento positivo. Sim. Olha, o David está falando que é um tapa no bullying, exatamente. Eu queria Ai, que aproveitar, coisa. Jonas, para agradecer. Nós temos vários autores assistindo você pela importância do seu trabalho e pela amizade que você nutre por muitos colegas. Eu queria aqui aproveitar para agradecer o Tino Freitas, a Beth, a Lucy Sacoleira, que fez essa ilustração maravilhosa do seu livro, né? Verdade. Gratidão, Lucy. A ciranda toda O Heraldo festeja a obra. Miranda, que está aí. Oi? O Heraldo Miranda. Alessandra Isso. Rosco. E, ai, André Avelar, a Márcia Menezes. Olha o Fábio Monteiro. Meu Fábio Monteiro Deus! também. Está a academia, Janice. está o catálogo aqui. Olha o Gabriel Dourado, que legal! Meu Bill, Deus do céu, o a Bill Borges, Paula. ilustrador, o Bill Borges, belíssimo trabalho. Ilustrou 2 livros meus, vai ilustrar um terceiro também. Natália O Tatu. Batista, autora da casa. Mário também. Mário Pecan, A tá cheio Iris de autores. Borges, de Brasília, Elizabeth da Cruz. Gente do céu! Ai, que coisa boa, Donaldo. Então estamos E cheios de no amigos. fim, todos nós, olha o Fê ilustrador, que querido, e todos nós trabalhando pelo mesmo propósito, para levar livros, a Maria Lídia de Maceió, para levar livros às pessoas. A professora Tati de Brasília, meu Deus, olha a Fabiana de Santos, olha o Maxwell de Recife, a Marilena Cabral, querida,
Muitos, Muita gente, muitos muita gente. professores nos assistindo. A Casa de Gratidão aos professores. Livros, que lindo, muito bom, né? Essa nossa profissão é abençoada, né? Sim. É Jonas, abençoada. por que que o Ah, Nestor se sente tão grato pela vida? é, eu ainda não sei responder a essa pergunta. É uma bonita pergunta. Tá certo. É, e deixa eu te fazer uma pergunta. Por que o Donaldo se sente tão grato pela vida? Porque a vida me deu tantas coisas, talvez mais do que eu mereço. Então, é muita gratidão por todas as bênçãos, por todas as coisas boas que aconteceram, pelas amizades, pelos tantos amigos, e por fazer algo que eu gosto de fazer, que é trabalhar com livros, trabalhar com histórias, escrever, contar histórias e poder compartilhar isso com os amigos, inspirar famílias, contribuir para que outras pessoas também alcancem o sentido da vida, o propósito. Então, é um trabalho belíssimo a gente poder espalhar sementes, né? O nosso trabalho, o trabalho da Ciranda na escola é espalhar semente. Cada livro é uma semente. O Fábio Monteiro, quando esteve aqui na Ciranda, ele falava da potência de um bom livro, né? Um livro potente. É um livro que tem uma semente que vai frutificar. Então, poder trabalhar com livros, trabalhar com histórias, é algo que nos preenche, que nos enche de alegria. E outro dia eu vi numa live sua que você falou que toda essa questão da inteligência, nós somos apenas antenas, né? Isso vem do Criador e nós estamos aqui apenas refletindo Para aquilo que receber. nós recebemos. Então, minha gratidão é poder refletir um pouco aquilo que a gente recebe, né? É tanta coisa boa acontecendo, é tanta é, coisa legal acontecendo que só nos enche de alegria e temos tantos motivos para agradecer e poder compartilhar com outras pessoas coisas boas, né? Sem dúvida. Donaldo, eu também quero mostrar outro livro que nasceu hoje, que é uma reedição, o Amigos do Folclore Brasileiro, que são personagens, lendas das 5 regiões do país. E a edição ficou linda, as ilustrações são do Laerte Silvino, ser editado pela Vanessa e pela Janice é uma alegria. Elas conduziram muito bem esse processo, foram muito atenciosas, cuidadosas, e impecável, impecável. Uma pergunta que se repetiu agora é o porquê da seleção do nome Nestor na obra. Tá. Eu gosto muito desse nome pela força. Ele traz uma, né, assim, ele, ele não flutua, ele, É então o ele poder tem a da palavra. força. Exatamente. É que nem Legal. Clarice, além de remeter a Alice Spector, ele traz uma sonoridade, como se fosse um voal caindo, né? Lentamente no ar, numa dança, até pousar completamente no piso. Agora, Nicodemos, o pai Nicodemos, ele é muito prolixo. Ele fala 3.000 palavras para se aproveitarem 5, 7. Então, olha, Nicodemos, né? Provavelmente ele vai ganhar um apelido, mas na história, na trama, em nenhum momento ele é chamado pelo apelido. Eu mantenho Nicodemos o tempo inteiro. E Arquimedes de arquitetura, de pensamento, de elaboração de mundo. Eu queria Eu aproveitar amo também isso. para mostrar a obra aqui, né? Vamos mostrá-la. Belíssima obra, né? Ela ficou linda. A Lucy caprichou. Inclusive, foi
o Tino Freitas que nos apresentou a Lucy Sacoleira, né? Sim. Lá em Fortaleza. E esse ano eu pude conhecê-la, viu? E foi maravilhoso conhecer a Lucy. Está muito bonito o livro. É, Donaldo, a gente pode como é que falar. você, como é que você acredita que vai ser esse mundo pós-pandemia, depois de toda essa nossa discussão? Como Eu você vê? escrevi, eu escrevi 4 textos para escrever para o Itaú Cultural, hipotéticos de como seria o mundo pós-pandemia, né? É claro que eu imaginava um mundo já com vacina e com tudo resolvido, e aí eu escrevi vários textos. Num eu falo sobre a dança da vida, onde as pessoas saem para se abraçar e dançar e festejar. Outro eu falo de uma estrela que cai do céu e que ilumina nosso caminho, nossa vida. Então, eu acredito que o mundo pós-pandemia, quando toda essa confusão terminar e que a gente não vai ter mais esse problema de poder de ter que usar máscara e que a gente vai poder se abraçar, eu acho que a gente vai se abraçar com muito mais intensidade, a gente vai festejar muito mais. Então, Nossa! parece que tem algo reprimido dentro da gente que a gente vai explodir de alegria, como Não, se fosse uma final de Copa do e Mundo. que dificuldade, vocês quatro na porta da minha casa, sem poder abraçar, sem poder trazê-los para dentro da minha casa, que momento mais pitoresco. É. Mas Você diante de só alegria de amigos, poder estar, é é só verdade. alegria de poder estar com você hoje, te entregar o livro, a primeira obra, um momento muito especial para a gente também. Então, dentro da gente, apesar da gente não se abraçar, mas dentro da gente tinha uma vibração, uma pulsação de muita alegria. E quando passar essa pandemia, a gente vai se abraçar em dobro, né? Verdade. Então, E muito obrigado por vocês pensarem num catálogo para a escola, em autores nacionais, em autores que estão produzindo. Nós esperamos fomentar mais ideias com todos esses livros, junto ao professorado, ao alunado, né, povoar as bibliotecas, os acervos, com muitos dos nossos títulos. com certeza, a Ciranda na escola tem essa missão que é realmente de poder inspirar, levar sementes para muitos lares. E esse é o papel com autores nacionais, e a gente quer descobrir, inclusive, novos autores regionais para poder levar e inspirar muitas famílias. E para finalizar, acho que a live passou muito rápido. Eu queria propor aquela brincadeira que eu falei no começo Ah, meu do. Deus! Podemos fazer? Vamos tentar, vamos Vamos tentar. brincar? Já que o livro Vamos, é uma grande brincadeira também, tem essa brincadeira sim, de algumas, eu vou falar algumas frases. Se você quiser falar também, eu não vou ter a tá mesma bom. experiência que você, mas a primeira frase que eu gostaria de falar é a seguinte: alguns livros são feitos de boas histórias. Algumas histórias merecem morar em livros. Maravilhoso, maravilhoso. Alguns momentos são inesquecíveis. Ai, meu Alguns Deus! momentos são. É. Ai, meu Deus. Pula para a próxima. É, Preciso escrever. alguns amigos são para toda a vida. Algumas vidas são feitas para encontrar amigos. Muito boa, muito boa. Eu acho que essa é uma brincadeira que estimula bastante, né? E talvez a última para encerrar. Alguns corações batem mais felizes porque você, Jonas, existe. Ah, alguns. Corações É, batem mais felizes porque você existe. ah, alguma.
Algumas batidas do coração. Isso, isso! Algumas batidas do Algumas batidas coração. do coração preenchem o Jonas Ribeiro. Maravilhoso, maravilhoso. Agora, Jonas, agora você vai brincar. tá Agora bom, você vamos vai brincar. tentar. Tá. Alguns cidadãos transpiram poesia. Algumas poesias nascem da transpiração de alguém que tem uma alma muito profunda e sensível. Ah! Deixa eu ver. Alguns pais leem para os seus filhos. Algumas leituras feitas para os filhos acontecem com pais muito amorosos e carinhosos. Alguns livros merecem ficar no altar. Algumas decorações feitas em altares são preenchidos por lindos livros. Você está afiado, você estudou, menino traquino. Eu li o seu livro. Eu li o seu livro. Ai, que legal, O seu livro Donaldo. é uma grande inspiração. O seu livro vai poder ser usado para fazer muitas brincadeiras. Então, esse livro é tão profundo que você pode brincar com ele de forma a instigar o pensamento e criar tanta Ô, coisa bonita. Donaldo, depois de lançar tantos livros e ter alguns destratados, a gente sabe que, se muitos forem destratados, eu sei que alguns vão sobreviver, porque eles se autossustentam. Esse é um deles. Esse Esse é livro um é eterno. Esse livro ficará eternizado esse. na memória de muitas e muitas pessoas. Daqui a E 100 anos, as pessoas lerão esse a livro. Lucy está na live? A Lucy Está na live. Sacoleira? Está na live. Ah, que linda! Lucy, que lindo! Janice, olha, Vanessa, vou te falar, viu? Que já estamos na reta final. 1 minuto só. Despedida. Senão se corta. Pessoal, muito obrigado por estarem conosco. Ciranda Cultural, amo vocês. Que vocês acolham todos esses autores do catálogo dessa forma tão calorosa, tão verdadeira, tão bonita. Muito obrigado. Todos os colaboradores da Ciranda. Muito obrigado. Obrigado, Jonas. Uma satisfação imensa ter você na Ciranda. E obrigado por esse momento mágico, único, né? De poder dialogar conosco. E esse lançamento tão incrível, uma obra que vai marcar muitas e muitas gerações. Eu tenho certeza que essa obra vai poder inspirar muitas e muitas famílias. E é um prazer enorme você participar junto conosco. Em breve a gente vai fazer uma outra live para poder falar de outros assuntos. E espero contar com você para fazer muitas e muitas lives. Ciranda! Obrigado. Obrigado, Jonas, Donaldo. gratidão. Obrigado. Grande Gratidão. Abraço a todos. Para todos vocês. Obrigado. Obrigado, Nestor. Muito obrigado. Obrigado. Oi.